Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a pataquada que o Flávio Dino fez, dizendo que leis estrangeiras não se aplicam aqui no Brasil. E realmente ele tem razão, leis estrangeiras, leis de outros países não são aplicadas aqui no Brasil. Ele diz que somente o judiciário tem autoridade soberana. Agora a esquerda se apoderou desse termo, né? Dessa palavra soberana, soberania, eles nem sabem o que significa. Vamos entender melhor essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Portanto, Flávio Dino diz que somente o judiciário brasileiro tem autoridade soberana sobre o território nacional. Ele fez essa decisão contra as sanções internacionais. Ele não citou a Lei Magnitsky, que caiu sobre a cabeça de ovo de Alexandre de Moraes, né? Mas esse é o intuito, essa é a intenção do Flávio Dino, blindar o STF contra leis americanas. Mas entendam, a lei americana aí é imposta somente para empresas que estão em solo americano. Os Estados Unidos está punindo as próprias empresas. Vamos entender esse negócio aí. O Alexandre de Moraes caiu na Lei Magnitsky, que é como se fosse uma lista negra do Serasa. Nenhum banco que tenha relação com o sistema SWIFT, ou seja, que estejam em solo americano, isso inclui os bancos da Europa e da Ásia, porque eles também têm relacionamento com empresas americanas. E essas empresas também não poderão ter relacionamento com Alexandre de Moraes. Então ele caiu nessa lista negra. E os bancos que tiverem esse relacionamento com Alexandre de Moraes ou bancos terceiros que por um acaso tiveram contato com Alexandre de Moraes também serão desconectados do sistema SWIFT e sofrer sanções de multa pesadíssimas. O banco BNP Paribas, por exemplo, da França, recebeu uma multa de bilhões de dólares por ter mantido a conta de um dos sancionados pela Lei Magnitsky na OFAC, né? Então o que o Flávio Dino fez? Nesse despacho, ele proibiu qualquer pessoa, empresa ou ente público que atue no Brasil de cumprir ou aplicar sanções bloqueadas ou restrições derivadas de determinações unilaterais de governos estrangeiros. E nada disso está acontecendo aqui no Brasil. A determinação, como eu já falei, é simplesmente não manter relações com Alexandre de Moraes. E o governo brasileiro também não pode meter uma arma na cabeça dos donos do banco e obrigarem a manter a conta de uma pessoa. É de livre escolha do banco ter ou não aquele tipo de cliente, né? Então, basicamente, o que o Flávio Dino fez foi jogar os bancos em uma encruzilhada. O Flávio Dino praticamente falou ou eu ou eles, ou o Brasil ou os Estados Unidos. E eu acho, na minha humilde opinião, que os bancos vão escolher manter os negócios dele nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim, no mundo inteiro, e não vão querer ficar no Brasil para proteger o carequinha psicopata, né? Então a medida responde a dois movimentos distintos, mas conectados por uma mesma lógica. Claro, de um lado, as sanções dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, aplicadas pela Lei Magnitsky, e outro, a tentativa de prefeituras brasileiras de recorrer à Justiça do Reino Unido para obter indenizações bilionárias. Então ele está usando esse subterfúgio de um processo da San Marco, depois do rompimento da barragem lá em Mariana, né? O pessoal, a prefeitura entrou com um processo internacional contra a BHP Billiton, que é a empresa mineradora que provocou aquela tragédia em Mariana. Então Flávio Dino disse que é preciso proteger a soberania do Brasil diante do avanço de medidas impositivas e unilaterais que tem se tornado prática comum em disputas internacionais. Aí ele diz assim: estados e municípios são autônomos, mas não soberanos, escreveu o ministro. A soberania da República Federativa do Brasil expressa por meio de seus poderes constituídos, especialmente o judiciário. Aqui ele está dizendo que o Estado brasileiro tem o controle sobre estados e municípios aqui do Brasil e que eles não são soberanos para fazer o que eles querem. Essa é a indagação realmente de um ministro super comunista, né, que quer
que o Estado tenha o controle sobre tudo e todos. Então, sem citar os Estados Unidos, ele alertou para o uso crescente das medidas extraterritoriais por parte de algumas nações que pretendem impor pensamentos a serem ratificados por instituições de outros países e classificou tais práticas como ameaças à segurança nacional. Então, o Flávio Dino simplesmente ratificou o que já estava ratificado. Nenhuma empresa internacional ou lei internacional ou outro país pode dar pitaco nas leis internas do Brasil. Isso já é previsto na Constituição e ele não tinha nada que falar um negócio desse. Mas fato é que o Alexandre de Moraes está ferrado, porque eu acredito que os bancos, como eu já falei, não vão querer sacrificar suas operações internacionais em detrimento da proteção do ministro psicopata aqui no Brasil. Como diz a notícia aqui da Malu Gaspar. Lei Magnitsky e o temor dos banqueiros com a queda de braço entre o Dino e o governo Trump. É lógico, eu se fosse banqueiro ia estar muito preocupado também, porque simplesmente se ele não cumprir uma lei brasileira, ele vai ter que se desligar aqui do país. Então, ou ele protege o Alexandre de Moraes, ou ele desliga o sistema bancário do resto do mundo. O resto do mundo, eu digo, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai olhar e vai falar assim, você está protegendo um sancionado, um violador de direitos humanos que está listado internacionalmente numa relação de ditadores, terroristas, enfim. Os Estados Unidos não quer e não quer que empresas dele trabalhem com Alexandre de Moraes. Então a decisão do Dino vai ter pouco efeito prático, é o que eu já falei, o Flávio Dino está chovendo no molhado com relação às sanções do Alexandre de Moraes e as restrições que deveriam ser feitas em relação ao ministro já estão em curso, em médio e longo prazo, porém ela pode causar um enorme impasse nas instituições. É o que eu falei, os bancos vão ter que escolher entre o Brasil e manter os seus ativos de bilhões, trilhões de dólares no mundo inteiro, né? Vamos supor que venham novas sanções e o Supremo autoriza. Ok, ficamos quites com o Brasil. Então o Supremo autoriza a sanção e o banco está quites no Brasil. Mas se o Supremo disser não faça, o que vai acontecer? O Supremo vai dizer para o banco assim, eu não quero que você sancione o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Aí um banco que descumpre as sanções na OFAC não tem como sobreviver. Por isso que eu estou dizendo, os bancos vão preferir sair do Brasil. E quem se ferra sabe quem é? Quem se ferra é o povo brasileiro, porque esses filhos de uma mãe já estão com o nariz cheio de dinheiro, né? Eles não têm mais onde colocar dinheiro, eles podem deixar o dinheiro deles aqui dentro do Banco do Brasil, que é por onde eles recebem mesmo, que eles estão um pouco se lixando. E agora de manhã chegou outra notinha do Globo, da Malu Gaspar, dizendo assim, após a reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso da escalada de Trump. Então, eles não se conformam, né? Que eles vão ser sancionados. Então, a nota do Trump diz... Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras. Exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear os ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Então, os ministros do STF estão querendo bloquear os ativos de contas de empresas americanas de interesse aqui no Brasil. Gente, imagina eles bloqueando a conta de empresas de tecnologia, como o Google, o Facebook, a Oracle, enfim, essas empresas gigantes de tecnologia que existem aqui e nós só sobrevivemos graças à tecnologia americana. Então, cara, a gente realmente tá ferrado. Pensem numa medida dessa contra empresas americanas. Eles simplesmente vão quebrar o Brasil. Preparem-se aí para o que vai vir. Quem se ferra somos nós, porque o Itaú tem operações nos Estados Unidos, Santander tem operações nos Estados Unidos, Nubank, C6, Bradesco, Santander, todos esses bancos têm operações em escritórios e ações nos Estados Unidos, então eles são obrigados a obedecer à lei Magnitsky. É como se você tivesse numa associação e você não obedecesse às regras dessa associação. O que a associação faz?
te corta do esquema, te expulsa. Não paga o condomínio para você ver, você é expulso do condomínio. E é isso que vai acontecer com os bancos. As sanções estabelecidas pelo OFAC, como a Lei Magnitsky, são implementadas de forma automática por instituições financeiras no mundo todo e valem não só para contas bancárias, mas também para contratos de linhas de crédito. E esses bancos que tiverem contato com o Alexandre de Moraes vão perder todas essas linhas de crédito. Fora os bancos que têm associação com empresas de tecnologia que dependem de pagamentos online. Essas empresas de tecnologia pagam online tudo. Então, essas empresas de tecnologia também vão ter que cortar o relacionamento com os bancos. Como é que a gente fica aqui sem o Google, sem a Microsoft, que simplesmente instala o Windows em 90% dos computadores aqui do Brasil, a Oracle, que é uma gigante no gerenciamento de banco de dados, a Microsoft com o SQL Server, e são todos esses softwares que funcionam nas instituições financeiras. Então nós precisaríamos nos adaptar ao sistema financeiro da China, ao sistema financeiro da Rússia e o sistema financeiro misto lá da Venezuela, porque a Venezuela também foi desligada em certa parte do sistema SWIFT. E o Maduro aí num dia comemorou o desligamento, disse que foi a melhor coisa que os Estados Unidos fez foi desligar a Venezuela do sistema SWIFT. Então, toda empresa que assina contrato com prestadores de serviço estrangeiro, como grandes provedores de tecnologia, por exemplo, se comprometem a seguir sanções, bancos que montam linhas de crédito com financiamento internacional, já falei, do contrário, podem ter seus contratos ou operações canceladas fora do Brasil por governos estrangeiros cumprindo a lei no exterior, sem qualquer relação com a justiça daqui. Então, é o Flávio Dino chovendo no molhado. A justiça daqui não tem nada a ver com a justiça do exterior e a justiça do exterior também não tem nada a ver com a justiça do Brasil. Pessoal, a gente chegou num nível absurdo tão grande que olha a matéria do Globo, o que diz aqui. Vamos supor que um integrante do PCC queira abrir uma conta num banco nacional, mas ele está proibido pela Lei Magnitsky. Teremos que perguntar para o ministro Dino? Questionou um banqueiro. Gente, um banqueiro fazer esse tipo de pergunta é ridículo. Como é que o banco vai permitir que um integrante do PCC, uma facção terrorista, um narcotraficante, e o banco sabe que o cara é um integrante do PCC, vai deixar abrir uma conta? Vai deixar abrir uma conta num banco aqui do Brasil? Esse cara devia estar preso, não abrindo contas em banco, né? Então esse é o nível do povo, inclusive dos banqueiros que trabalham no sistema financeiro aqui do Brasil. A sanção é feita a partir de empresas americanas, por empresas americanas. Mas, meu filho, como os Estados Unidos manda nessa bagaça toda através de todo o dinheiro que ele movimenta, eu quero ver se algum banco vai se recusar a cumprir com as regras impostas pela OFAC, né? Então, preparem-se porque talvez o nosso sistema bancário seja desligado do resto do mundo e a gente precisa se preparar para essa hecatombe financeira que no futuro virá aqui para o Brasil. Isso se a gente não retirar todo mundo do STF. Eu não estou dizendo só Alexandre de Moraes, mas todos têm que ser retirados do STF, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está sentado em 30 ações de impeachment do Alexandre de Moraes e também nada faz, só atravanca o processo. O que os Estados Unidos quer é que a gente volte simplesmente a ser um país que respeita as leis, o devido processo legal e a Constituição. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo porque ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.